Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo num vídeo react e saiu, parece há poucas horas atrás, onde a Polícia Federal, fez a investigação no celular do Bolsonaro e ele estava lá conversando com o Silas, aparentemente conversando uma conversa muito peculiar e bem desbocada, que é bem da laia dele, mas o que me surpreendeu foi o Silas Malafaia, os palavrões que ele falou e a conversa que ele teve, e a gente vai ter um react junto, vamos farmar agora, tá bom, pessoal? E sinceramente espero que venha mais notícias ainda desse telefone, porque vai vir muita coisa ainda, muita roupa suja para lavar nessa história com o Bolsonaro. Vamos lá. Empenhado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, porra. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Perdeu quem foi negociar, perdeu tempo. Ok? Não tem discussão de momento com filho nenhum meu. Aí tá essa fofoca. Quer dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, é foda, porra. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete! Os palavrões que o Silas desfere, é incrível nessa intimidade com o Bolsonaro. Ele tá bem à vontade, pra falar absurdos e tudo. Bom, ele tá se sentindo o melhor amigo, do Bolsonaro. E quando ele fala, que nada, que não é sobre economia nenhuma, que é sobre você, porque todo mundo veio na mídia dizer que realmente as taxações, tudo que tá ocorrendo, com as tarifas, que o Brasil sofreu por causa do Eduardo Bolsonaro lá e a turma deles lá, é contra o Brasil, a economia do Brasil, E parece que o Bolsonaro não tá muito convencido não, que é sobre ele não. Eu acho que ele sabe o tamanho, que ele é bem pequeno, tá? Ele tá sabendo, através dessas ligações com Malafaia, ele fala esse tipo de coisa. E realmente, assim, é bizarro. É bizarro o jeito que ele o influenciador do Bolsonaro. Ele tem todas as características do Olavo de Carvalho, com o Bolsonaro, de um guru mesmo, sabe? Tipo, de dominação mesmo, uma relação bem de dependência, bem tóxica, assim, e muito desbocado. Sinceramente, um pastor para falar tanto palavrão, tanta bobagem, não tá escrito. E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo está contigo, Deus está contigo, compadre. Eles estão ferrados, vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Rafael, o que eu mais tenho feito, Marco, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como se quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá, eu conversei ontem com quem está lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia.
Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com a STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver o Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF. E trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim, me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver... Essa é a pauta justamente, né, que a extrema-direita, o Malafaia, que eu não consigo falar Malafala, é Malafaia mesmo, que ele falha em tudo, nas atitudes dele, achou que não ia ser perseguido, né, e agora ele vai começar a ser pegado pelo STF de vez, né, porque ele estava se achando, podia dizer o que quiser, né, que ele é o mártir, né, que ele é o detentor da verdade. E assim, ele tá falando que não tem nada a ver com a economia. Tem a ver sim, com os interesses do governo Trump, não tem nada a ver exclusivamente com o Bolsonaro. O Bolsonaro é só uma chave, né, e a gente tá vendo todas as coisas que ele tá aprontando, né, que o Donald Trump tá aprontando através de tarifas, através de relações bilaterais, que ele não quer multilateralismo, e também em relação a se meter aqui na América do Sul, né, principalmente México e Venezuela agora, né, pelo mar, né, já estão lá, a marinha pronta para atacar a Venezuela, né, e a Venezuela agora está bem encalacada. Enfim, eles estão com problemas de defesa nesse momento. A Venezuela agora está se organizando para isso, né, para poder ter a sua autonomia, né? A gente sabe que lá não é fácil a situação, com desculpa de como foi no Iraque para pegar o Saddam Hussein, agora querem pegar o Maduro, né? A mesma coisa, eles estão fazendo o mesmo desenho que sempre fizeram, né? Até porque os Estados Unidos já invadiram mais de 50 vezes a América, né? Latina. Então isso aí é uma situação bem alarmante para o Brasil e preocupante, e não tem nada a ver exclusivamente com o Bolsonaro. O Bolsonaro só seria bom para o Trump poder melhorar a sua mediação no Brasil, né? Porque ele sabe que o Bolsonaro é um ditador, né? E o que ele está fazendo com a Venezuela, uma coisa que, um parêntese da conversa, não tem nada a ver com o Maduro, tá? A questão é o petróleo, tá? Que eles querem da Guiana ali. E os Estados Unidos está de olho nesse petróleo, né? Porque além de ser mais em conta, porque chega de melhor qualidade, chega melhor lá nos Estados Unidos, eles têm fácil acesso, é muito dinheiro, assim como eles fizeram no Oriente Médio também, as mesmas questões petrolíferas, né? A gente sabe que sempre são... É sempre assim, né? Todas as guerras têm a ver com isso, né? Inclusive lá em Gaza também tem alguma coisa nesse sentido. Então tem um olhar lá dos Estados Unidos e Israel. Também teve as guerras que os Estados Unidos fez pelo mundo inteiro. Sempre foi porque ele se beneficia de ditaduras radicais. No caso, não é uma ditadura que ele gosta, né? Então ele vai sancionar, assim como ele sanciona Cuba. Os Estados Unidos faz isso. Então não tá do lado dele. Agora, se tá do lado dele, tá tudo bem, tá tudo certo. É só mudar o lado político, né? Então, sinceramente, assim, não faz nenhum sentido. A quem vê acha que ele está indo lá para atacar o narcotráfico, mas tudo uma cortina de fumaça. A gente sabe que é o petróleo. Mas agora vamos continuar com Malafaia, que eu não sei falar esse nome, Malafaia. Vamos continuar com esse Silas Malafaia que... enfim, ele está colocando um pouco de esperança para o Bolsonaro no sentido de anistiar esse pessoal todo aí do 8 de janeiro. Ele continua falando essa mesma falação, e ele, a família dele, do Bolsonaro, e com relação à prisão do Bolsonaro, né, e, enfim, todos os outros problemas com os filhos também, fazer uma anistia ampla e restrita, né, e total. E aí que acontece que ele tá tentando melhorar a autoestima do Bolsonaro, que ele tá lá todo mal, né, soluçando muitas coisas. Ele tá bem incrédulo que o Trump, ele não tá acreditando muito que o Trump tá só de olho nele, porque ele sabe, no fundo, ele pro público fala uma coisa. É isso que a gente vê, o Bolsonaro diz que ele tá fazendo pra ele fala todo esse discurso que o Malafaia tá falando, mas no fundo ele sabe que não é só por ele, né?
haja visto o que está acontecendo agora na Venezuela. Então, isso a gente está vendo claramente que não é um assunto de interesse somente nele. O que o Trump tem a ver com a família? Se ele disse mesmo que ele acha ele honesto, mas que não conhece ele, não é amigo dele. Não faz nenhum sentido, né? Você dizer que uma pessoa é honesta e não conhece... Avaliações sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia, que isso acaba. É o discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo isso, é 1. Você fala isso é 1000. É o grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Quem é que é mais apropriado com inteligência, saber colocar? Uma coisa bravata, que Alexandre vai para a cadeia mesmo, tem que arrebentar, aí é bobagem. Você, como um estadista, você tem que dizer, eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF, nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia, que o problema está resolvido. A questão não é econômica, você que tem que dizer isso. Eu digo, e estou falando, é só pegar meus vídeos. E segunda falo de novo. Agora, tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não faz isso comigo não, queridão. Olha, e outra coisa, o Alexandre de Moraes falou pro Washington Post que não vai recuar nenhum milímetro, então a anistia foi pro saco. Para terminar, não errei uma contigo e não estou errando de novo. Grande abraço, Deus te ilumine e te abençoe. Rafael, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, tá ok? A foto que o UOL escolheu. Eu estou com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço, é impossível gravar qualquer coisa. E essa crise está comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar... O soluço é bom, né? Que manda ele calar a boca, né? O que eu faço? Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro está com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade. Que nojo! Que história é essa de mau hálito? Que nojo! Mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque... Há controvérsias, eu não acho nada de inteligente não, tá? Ele tá falando isso pra, como a gente sabe, pra melhorar a estima do Bolsonaro que tá lá dodói. Eu quero te detonar, ou porque estou contra você. Não, muito pelo contrário. Dodói da cabeça. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1. Não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país. E que tem cara contra você e cara a favor seu. Né? O Metrópolis... Porque o Metrópolis é um erro que ele tá falando. Não é que tenha pessoas contra ele. É claro que tem pessoal lá, mas um pouquinho... meio progressista tem, mas também é um editorial de direita para extrema direita, então eles são só populistas, assim, eles não têm nada de esquerda. O dono do Metrópolis, ele é um cara da direita, né, e eu acho que é de Brasília, se eu não me engano, o editorial deles é todos voltados para a direita, e não... Talvez agora eles largaram a mão do Bolsonaro, sabendo que tudo tá acontecendo, né, como tem uma parte da direita que tá largando. Mas não é verdade, não, que tem gente que ama ele e odeia. Tem no foro íntimo de algum repórter, mas assim, os que escrevem as notícias lá, né, todas voltadas para a direita. Então, não concordo com essa fala dele, não. Essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar e a hora é fundamental. Tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio. Porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até
É um direito seu, eu não nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Ele tá falando sobre a questão, porque ele ficou contra o Tarcísio, né? O Silas brigou, né? Tem um racha aí dentro do bolsonarismo, de que o Eduardo brigou com o Tarcísio, porque o Tarcísio fez aquela história de fazer o lado dele com os empresários, né? Aquelas reuniões paralelas que ele faz, né? Quando o Alckmin faz a reunião, ele também quer imitar e quer fazer macaco de imitação para conseguir angariar esse povo pro lado dele, né? Pensando numa futura que sai eleição, talvez até para uma presidência, quem sabe, né? Assim ele articular e levar os louros para ele que é um pró-trumpista, né? Deixou a desejar para o Malafaia e para o Bolsonaro, e o Bolsonaro saiu à frente defendendo o Tarcísio. Nessa briga o Eduardo brigou com ele, com o Tarcísio, né? Teve aqueles arranca-rabos lá e depois voltaram, se fizeram umas pazes, entre muitas aspas. Então, mas ele quer melar a candidatura do Tarcísio, porque eles querem só bolsonaristas e bolsonaros da família, né? Bolsonaristas da família Bolsonaro na política, seguindo os passos do pai dele, né? Ele provavelmente achava que ele também pode ser, eu digo achava porque provavelmente se ele botar o pé aqui ele vai ser preso, mas antes ele não tinha a ficha suja como ele tem agora, o Eduardo. Então ele tem uma briga muito grande, e o Malafaia, pra encurtar a história, ficou do lado do Eduardo, que o Eduardo tá... Ele vai falar aí que ficou aqui fazendo as coisas com o Trump, claro, ele conhece o pessoal da extrema-direita daqui, ele tá fazendo seu ladismo aqui pra acabar com o Brasil, né? Então a gente tá vendo que o Silas Malafaia é um cara antipatriota e que é vendido pelos Estados Unidos, porque a gente sabe que aqui é o grande centro evangelistão, né? Os Estados Unidos exporta os evangélicos para o mundo, né, nas suas peregrinações e conversões, justamente para poder lavar a cabeça das pessoas no sentido de adoração aos Estados Unidos. Tem isso também, tá? E de subserviência. Então, o Bolsonaro ficou bravo com o filho, porque ele achava, talvez, que o Tarcísio, por estar do lado dele, talvez seria o seu sucessor, quem sabe, ou um político de nome, né, que seria mais viável contra o Lula, não sei. Eles ficaram divididos nessa briga, então ele tá do lado do Eduardo, e ele vai falar lá como se fosse o papai do Eduardo. Agora, você batendo o teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores... Que ele não deve ter falado, né, Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Diz que ele errou feio, ele deve estar com muito ódio. Então, como eles fazem essas coisas de WhatsApp, de mandar recadinho pro outro, sei lá que qual, acredito que era WhatsApp, né? Mandava um áudio um pro outro, e o Bolsonaro com soluço não pode nem xingar o Malafaia, né? Porque o Bolsonaro não gosta não de estar errado, tá? Ele não gosta mesmo. Eu acho que os únicos que dizem que ele tá errado, e ele até ouve, é o tal desse mesmo Silas e do antigo Olavo de Carvalho, que falava coisas que ele era um imbecil, que ele era isso, aquilo. Tanto que o próprio Silas falava que ele era inútil e tudo, mas não foi aquela história que ele levou pra igreja, que Deus escolhe as coisas tolas em vez das sábias e não sei o que, por isso que Deus escolheu você. Então ele humilha o Bolsonaro na cara dele mesmo. Grave um vídeo, presidente. Ele quer muito. O Silas, outra coisa que eu quero falar rapidinho. O Silas, ele é muito, assim, manipulador, então ele não quer ser um político, mas ele fica agoniado pra politicar, entendeu? Pra favor dele e desses evangélicos da igreja dele, etc. Então, pra ter suas bênçãos, né? De não pagar impostos e um monte de coisas, de concessões que eles têm, né? Então, é por isso que ele tem os dedos, os tentáculos. Inclusive, o Edir Macedo tem um partido dentro do Brasil, né? Que são, todo mundo sabe, os republicanos, que inclusive é o Tarcísio desse partido. Pode ser que por isso que o Silas não se dá muito com ele, porque são igrejas que são conflitantes, são igrejas que estão no mesmo patamar, né? A igreja do Silas com a igreja do Edir Macedo, mas eles são concorrentes, né? Então, isso é uma coisa engraçada, que chegou a esse ponto na política, né? Concorrência evangélica. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes,
censuras, centenas de censuras secretas e ilegais a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador, até a imprensa está botando coisa. Vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes. Ele disse que a Polícia Federal, o delegado, tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá para o Donald Trump. Que isso? Dizer qual é a ação dele. Não foi aqui. Que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo os Foi um arroto isso aí? Credo. cidadãos americanos e empresas americanas. É isso. Desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas, ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Presidente, só um lembrete a você. Até hoje o Valdemar da Costa Neto não resolveu o problema do Fábio. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. O cara que é um aliado teu, que até hoje fala com a imprensa, bota para quebrar, bota meus vídeos para nego publicar em Globo, em Metrópolis, te defende, interfere. Pô, eu tenho presenciado tudo isso. Não é justo. E o seu Valdemar prometeu que ia locar ele numa outra coisa, e até hoje não resolveram nada, pô. Dá uma palavra aí. Você tem... Eu não quero falar aqui, né? O seu Valdemar fala uma coisa na frente, por outra, atrás, outra coisa. Só vide última manifestação. Só isso, mais nada. Tá? Então, dá uma palavra aí pro Valdemar. Tem que colocar o cara, ué. Promessa é dívida, irmão. Tem que cumprir. Não pode deixar um apoiador desprotegido, um cara que defeitos eu também tenho. Todo mundo tem, pô. Tá certo? Todo mundo tem defeito, mas ele é útil pra cacete. É um defensor teu pesado, que fala com essa imprensa toda. Você não tem ninguém que fale com a imprensa toda como o Fábio. Pode anotar o que eu tô te falando. Vai por mim. Um grande abraço, Deus te abençoe. Martim, peço que você me oriente também, me desculpa aqui, tá? Minha modéstia. Como proceder? Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei, tá certo? Com 4 pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica, a perseguição meu nome também, coisa que me sinto muito, fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão. A liberdade acima da questão econômica, né? Ou seja, acima dos brasileiros, do Brasil, né? Que vergonha ainda quem fica puxando o saco dessa família, nojento. Gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, para chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martim. Se eu falar qualquer coisa, dá problema. Você pode ligar para mim na imagem, tá falando, estou aqui com a imagem do Bolsonaro, tá mandando um abraço para todos vocês, e parabenizando. Aí você pode, porque você fala... Muito barulho, não dá para entender nada. É isso, pessoal. Ele fala... É isso aí, pessoal. O que foi extraído, né, dos telefones, acredito, do Bolsonaro, não sei se do Malafaia foi ainda coletado, né, mas a gente vê que isso aí tem certamente um dedo, né, de muita pretensão, né, uma situação onde realmente o Bolsonaro... sabe, ele perdeu todas as forças e o Silas tenta de alguma maneira revitalizá-lo. Ele é um cara que está totalmente embasbacado e ele coloca o Bolsonaro numa situação tão complicada porque ele ajuda, né, o próprio Bolsonaro a se autocondenar, né, prender, né, porque a gente sabe, ele fez vários problemas durante sua prisão domiciliar, não, ele tinha cautelar, né, e agora ele tem uma prisão domiciliar por causa disso, né, fazendo vídeos e coisas,
E aí ele quebrou as regras da prisão cautelar e por isso ele teve a prisão domiciliar fixada até o dia que ele vai ser condenado, né, que vai começar, e agora vai começar, né, as audiências e a condenação vai sair em setembro, se Deus quiser, depois dos embargos de declaração, que sempre tem essas críticas, né, dos advogados, então eles acabam trancando um pouco, mas em outubro com certeza ele tá preso, né. Ele tá meio que aceitando a situação e meio que desesperançoso, e o Silas nas gravações parece que ajuda a fomentar mais crimes e ajuda a levantar ele para que ele tenha forças para acreditar nele, mesmo sabendo que ele tem um pé de consideração, de que ele sabe que é a economia o problema, entendeu? Então, que ele não é tão importante assim pro Donald Trump como se imagina, né? Mas o Silas tá fazendo a cabeça dele. Vamos ver o que vai dar, né? Porque isso aí vai encracar o Silas Malafaia. Com certeza ele vai ter vários problemas, porque isso aí são coisas bem mais suaves que a gente ouviu agora, porque eu tenho certeza que tem coisas bem mais graves aí, que vão aparecer aos poucos, que a polícia vai liberar, tá bom, pessoal? Isso tá lá no UOL, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Um beijo, sigam o canal, deixem um like e mandem um recadinho aqui embaixo nos comentários, sem anistia. Anistia é o C, né? Tá bom? Um beijo, pessoal, uma boa noite pra vocês, ou um bom dia, quem sabe, quem tá assistindo aí, tá bom? Beijão, tchau, tchau.